Banco de questões, então, gente. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, porque, como eu falei, o banco de questão é o grande xodó aqui do Medcoff. Eu não conheço ninguém que não gosta desse banco de questão. Ele é muito completo. Então, eu vou passar aqui por todos esses tópicos, de tentar ser o mais breve possível, mas sem deixar passar nada que seja importante. A primeira coisa que a gente tem é essa opção de kit QBank personalizado, que basicamente, quando você cria a sua conta, vai ter essa opção de configurar o seu QBank. E aqui você vai colocar a especialidade que você quer, vai colocar as provas que você quer prestar, e ele vai fazer com que esse QBank personalizado te mande apenas questões ou da banca que você quer, ou de bancas que eles chamam de provas irmãs, né? Que são bancas que geralmente são os mesmos bancos de questões ou questões muito parecidas. Aqui a gente pode criar bloco de questões que podem ser tanto mais amplos, né, tipo cirurgia geral e criar 100 questões de cirurgia, quanto a gente pode afunilar o máximo possível. Então a gente pode vir aqui em clínica, pode vir em cardio, pode vir em arritmia e fazer uma questão de bradiarritmia de bloqueio atrioventricular. Entendeu? Então você pode tanto estudar um tema bastante específico quanto fazer tipo um simulado mais amplo. Aqui nos filtros, a gente pode colocar a questão de todas as formas, a gente pode colocar. Aqui a gente está com o QBank personalizado ativo, então a gente não consegue colocar tudo. Mas quando a gente desativa, a gente consegue selecionar os anos que a gente quer, o tipo de prova, então a gente tem desde prova de R1 até R+, título de especialista, prova de STEP. A gente tem aqui as instituições, né? A gente tem todas as faculdades aqui, todos os hospitais, os favoritos, que a gente vai ver que a gente pode favoritar algumas questões, a gente pode colocar questões que tenham mídia, a gente pode colocar ou só questões que a gente errou, ou questões que a gente acertou, ou todas as questões, e a gente pode selecionar também por dificuldade, fácil, médio, difícil, e a gente pode aplicar os filtros aqui. Criando aqui, então, um bloco de questão, só para a gente ver, eu vou criar um bloco de cardiologia, né, mais amplo, e vou gerar um teste. Aqui eu vou colocar 15 questões, a gente pode colocar quantas a gente quiser, a gente pode nomear o teste de qualquer forma, então colocar cardio quinta-feira, por exemplo. Daí ele vai ficar lá no seu histórico. Aqui existem dois modos de você resolver as questões. Tem o modo padrão, que você vai responder todas as 16 questões, né, que eu coloquei aqui, e depois elas vão aparecer a correção para você. Ou o modo tutor, que eu particularmente prefiro, que você já responde, já sai o gabarito na hora, você já corrige e vê o que você errou. Então eu vou colocar aqui no modo tutor, para a gente ver, vai gerar aqui o teste. Gerando o teste, então, a gente vê aqui que tem diversos tipos de questão. Aqui a gente consegue ver as tags, né? A gente consegue ver os temas que são abordados naquela questão, se é uma questão difícil, o tipo de instituição, o ano e tudo mais. Então aqui a gente tem questões com imagem também, que a gente pode abrir, pode amplificar e tudo. E uma funcionalidade que eu acho muito boa são essas dicas aqui das questões. Então, quando você não sabe uma questão, ao invés de você simplesmente chutar ela, você pode vir aqui e ele vai te dando dicas aos poucos, que a primeira ele só grifa o que você tem que saber, o que você tem que se atentar, a segunda ele te dá alguma dica sobre a matéria, e a quinta ele basicamente quase te dá a resposta. Mas então, quanto mais dicas você pede, mais fácil vai ficando e mais vai te ajudar. Pensando aqui na resolução, então, eu vou colocar uma alternativa aleatória aqui. A gente tem, quando a gente marca, que ele vai te mostrar a questão, vai falar o porquê que ela é incorreta, vai explicar também as outras porque são incorretas, e aqui vai ter a resposta certa. Aqui a gente consegue algumas opções, né? Amplificar, a gente consegue imprimir ele em forma de simulado, então a gente pode fazer no iPad ou pode fazer no impresso mesmo, se a gente quiser. Aqui é para reportar algum erro, aqui é para favoritar, igual eu falei para vocês. A gente tem esse split screen aqui, que ele basicamente quando você ativa a resolução, você pode tanto estar acompanhando a questão como tá vendo a resolução. E aqui vamos vou colocar outras funcionalidades também, né? A gente pode grifar, a gente pode, quando colocar aqui, pode riscar. É, e basicamente, aqui você pode também, quando você clica com o botão direito, grifar a alternativa. E aqui a gente tem as resoluções. A gente tem que a resolução é literalmente um material mesmo. Primeiro ele vai explicar a matéria como um todo, então vai ter tabelas, vai ter gráfico, vai ter tudo. Grande parte das questões, não digo 100%, porque algumas questões são mais antigas, eles não têm resolução por vídeo, mas eu vi pouquíssimas na vida até agora. Mas tem a resolução aqui completa, tem o vídeo. Quando tem alguma atualização, foi bom que essa questão já mostrou. Ele coloca aqui em caixa verde, atenção, que ele já coloca o que mudou do ano que foi essa banca para hoje, para você não ter nenhuma informação, você não levar nenhuma informação que seja desatualizada.
E aqui tem essas take-home messages, que eu gosto muito delas, que basicamente é para você fazer cadernos de erro, assim, que é quais informações que você não pode deixar de levar dessa questão específica. Então isso ajuda muito, facilita muito, a gente ganha muito tempo. E a gente também tem a opção, se você ainda não conseguiu tirar todas as dúvidas com os textos, com o vídeo e com essas take-home messages, você pode tirar aqui as dúvidas com os especialistas. Então você manda aqui e eles vão te responder. Às vezes já tem até algumas dúvidas aqui que podem te ajudar. Vou pegar uma questão que já tenha dúvidas respondidas para mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui. Essa aqui deve ter. Aqui. Ó, então já tem alguns comentários dos especialistas, que às vezes você não precisa nem mandar a dúvida porque ela já está lá. E basicamente, essa primeira parte é isso, do banco de questões. A gente tem também os meus testes, que são os históricos que a gente já fez, né? Para você vir aqui, para corrigir alguma coisa. É, Vamos voltar aqui. Revisões núcleo. Revisões núcleo é a forma como o Medcoff vai te fazer revisar as matérias que você viu durante o seu ano. Então, o Metcalf não tem planilha, não tem esse tipo de coisa, porque, igual eu falei, metodologia ativa. Então, a gente tem que todos os dias, tá vendo aqui meu streak é de 60, então faz 2 meses que eu tô fazendo, sem errar. Todos os dias você tem que fazer ou o modo express, que são 5 questões sobre um tema, ou tem o modo normal, que são 3 questões, são 5 questões de 3 temas. Então você vai fazer de 5 a 15 questões, você pode fazer durante quando você acorda, pode fazer na academia, é o melhor momento que você tiver para fazer, mas você nunca vai deixar de fazer algumas questões para revisar a matéria. Então eu vou vir aqui, iniciar a revisão, iniciar o modo tutor, ele vai criar para mim esse bloco, vou fazer, vou corrigir e vou estar sempre revisando as matérias. Isso aqui é um algoritmo que eles fazem e é baseado basicamente nas provas que você quer prestar e na sua quantidade de acerto. Acho que não deu para ver ali. Aqui, ó, tem esse índice de revisão, que ele é baseado no seu histórico, quanto tempo você viu a matéria, na relevância e no seu desempenho. Basicamente é isso. Então é um algoritmo muito bom, já faz tudo para você. É uma coisa que a galera gosta bastante também. Aqui em estatística, né, bem padrão, bem detalhado. Aqui a gente pode ver tanto a temporal, é, a gente consegue ver quantas questões a gente já fez, qual a porcentagem de acerto, pode ver também por matéria, né? Então a gente pode vir aqui, deixa eu clicar aqui, raiz, cirurgia, emergência, quantas questões de intoxicação por síndrome colinérgica eu acertei. Então bem aqui você consegue ter a frequência dos seus estudos, que também é bem bacana, ver quantas questões você está fazendo por dia. Como eu disse, eu estou naquele streak, né, das revisões núcleo, então a gente vai ver que desde o dia 23, acho que é isso, né, 23 de fevereiro, que eu estou fazendo as questões, sem errar. É uma coisa muito boa que te obriga a estudar pelo menos um pouquinho por dia. Final Week. Final Week é basicamente o que você vai fazer na semana da sua prova, nas 2 semanas antes. Então você vai selecionar aqui, minha prova é no dia, vamos colocar aqui maio, no dia 7 de maio. Eu quero uma intensidade intensa de revisões nessas semanas. Então eu vou colocar ali a prova e ele vai me mandar questões que eu posso fazer ou adiantar sobre os temas que mais caem naquela prova especificamente. Então isso aqui para a reta final é muito bom. Provas comentadas, então a gente tem muitos simulados autorais, provas na íntegra também. A gente tem também as versões em PDF, embora todas você consiga baixar em PDF, né? Mas aqui a gente tem bonitinha, detalhadinha, e naquele mesmo esquema do gabarito no final. E aí aqui já mostra as questões que foram anuladas e tudo. É, Sobre os simulados, quando eles estão abertos aqui, tem como você fazer eles desse formato online, né? Que é você faz, você tem um tempo para ele é, predeterminado para você resolver eles, e sempre vai ter o ranking, que você pode ver ou não ver, não sei se vai ser bom para você, você escolhe. Aí você consegue ver o ranking tanto por área, o ranking geral, como é que você está em relação à maioria do pessoal e tudo. Aqui tem as minhas dúvidas, que eu falei, que é aquela seção que você manda suas dúvidas, elas ficam aqui. Minhas notas, eu confesso que eu não sei o que mas tá, minhas notas são quando você tipo acerta ou erra uma questão, elas ficam aqui na. Então, ver nota, tá vendo? Quando está resolvendo a questão, acho que eu acabei não mostrando isso. Às vezes você consegue colocar uma nota aqui do que você acha importante daquela questão, e aí você deixa aqui anotado. Eu costumava usar essa opção mais antes, mas depois eu comecei a fazer meu caderno separado, e acaba que eu não uso mais tanto. Aqui, os guias estatísticos, que é muito bom também, que você consegue filtrar aqui por instituição,
por tipo de prova e por ano o que mais tem caído nessas provas. Então você consegue fazer tanto nesse gráfico de árvore que eles chamam, né? Então cicatrização, cirurgia plástica, cirurgia do estômago, você consegue. Ou você pode ver nessa forma ou na forma vertical, que eu acho que é a que fica mais clara, que é essa aqui. Então a gente consegue vir aqui e consegue ver quantas questões de cada área já foram cobrados, então hepatite C e tudo mais. E você consegue também fazer bancos de questões justamente dessas questões dos temas das provas, entendeu? Bem específico, muito bom. Acho que sobre o banco de questão era isso. Ficou um pouco, igual eu falei, ficou um pouco mais longo, mas é muita coisa, muita funcionalidade. Outra coisa que eu ia mostrar para vocês também é a opção de você fazer os flashcards com inteligência artificial. Deixa eu ver se eu consigo achar uma questão aqui. Vamos colocar aqui. Então, ó, você vem aqui e além da função de você criar a nota que eu mostrei, você tem a opção de gerar um flashcard com inteligência artificial do daquilo que você errou ou acertou. Geralmente ele faz uns 5 flashcards ali de cada questão do que você precisa levar. Isso é muito, muito bom. Aqui, ó. Então, o que é hiperplasia gengival, o que quais são os sintomas, como deve ser feita a abordagem, ele cria tudo para você e você joga lá nos seus baralhos. Então acho que é basicamente isso, gente. Bora pro próximo vídeo, que vai ser sobre flashcards.